Olá pessoal, vamos continuar com nossa parte 2 de sistemas de arquivos. Vamos lá. É importante que a gente veja agora como é que os arquivos são agrupados dentro de um sistema de arquivos. Então, a forma mais simples de agrupar todos os arquivos no sistema de arquivos é através de um sistema com um diretório de nível único. Então, o que é que nós temos nesse sistema? Todos os arquivos são gravados no mesmo lugar. Então, imagine que você tenha o arquivo A, B, C ou D. Então, esses arquivos recebem, obviamente, cada um deles recebe um nome com a sua extensão, e eles são colocados no mesmo lugar, são acessíveis de uma forma direta a todos os usuários daquele sistema. Então, essa seria uma forma muito simples. Dá para perceber que essa forma muito simples, ela fica bastante complicada quando você tem quantidade muito grande de arquivos. Então, imagine que você tenha centenas de arquivos, milhares, você pode chegar a milhões de arquivos hoje. Então, se você colocar isso tudo numa pasta só, ou no diretório só, você vai ter problemas para localizar cada vez que necessitar de um arquivo. Observe que nós estamos usando o nome aqui diretório, né? Então, esse é o nome original utilizado para se referenciar a um lugar onde você coloca um conjunto de arquivos. O Windows popularizou a expressão pasta, né? Pasta de arquivos. Então, aqui diretório no, no sistema de arquivos equivale no Windows a uma pasta, né? Então, a pasta nada mais é do que um diretório. Então, nós vamos utilizar a palavra diretório ou pasta, ora um diretório, ora pasta, mas na maioria dos casos, nós ficaremos aqui utilizando a palavra diretório. Então, para resolver o problema do excessivo número de arquivos em uma única pasta ou em um único diretório, então a gente cria, ou os sistemas criaram, melhor dizendo, os diretórios hierárquicos. Então, os diretórios hierárquicos significa que, dentro de um diretório raiz, nós temos então a definição primeiro de um diretório raiz, e dentro desse diretório raiz nós podemos ter diretórios outros quaisquer, definidos de acordo com as finalidades específicas do usuário. Nós podemos ter um diretório específico para as pastas básicas dos usuários, os subdiretórios, um diretório específico para programas, um diretório para outros arquivos de dados, configurações, etc. Dentro desses diretórios, nós podemos ter os arquivos diretamente, é o caso aqui, CA. Então, nós temos um arquivo dentro de um diretório que está dentro de um diretório raiz. Mas nós podemos também ter subdiretórios. Então, subdiretório é um diretório que fica dentro de um diretório, qualquer que seja ele. De fato, os diretórios principais são subdiretórios do diretório raiz. Então, nós podemos ter dentro de um diretório arquivos e subdiretórios. Arquivos e subdiretórios. Isso vai ao infinito, desde que a gente tenha a capacidade de armazenamento. Então, o que limita a nossa árvore, o nosso sistema hierárquico de arquivos, é a nossa capacidade de armazenamento. O Unix, que foi o primeiro sistema a implementar essa forma de hierárquica de criação de arquivos e diretórios, ele criou um sistema hierárquico e deu nomes para os principais diretórios que ele mesmo cria. Então, o usuário Unix, ele segue na instalação, ao instalar o sistema, ele já tem disponível para ele essa estrutura de diretórios. Ele não é obrigado a seguir essa estrutura, ele pode aumentar, diminuir os nomes, modificar completamente. No entanto, o fato dela já estar pronta facilita a vida do usuário, que não precisa se preocupar com a criação, com a organização básica do sistema operacional. Então, no padrão Unix, nós temos um diretório raiz, representado por esta barra aqui, e no diretório raiz nós temos alguns diretórios, subdiretórios principais. Um bin, que é tipicamente usado para programas executáveis,
etc., usado para configurações, coisas em geral. O lib, tipicamente usado para bibliotecas, bibliotecas ou APIs para desenvolvimento de código. O user, tipicamente usado para usuários, né, usuários, mas configurações adicionais para usuário, então bibliotecas para usuários, informações, programas específicos para usuário e assim por diante. Então aqui também nós temos programas executáveis tanto quanto no BIM, né, em alguns casos. Um temp, que é um diretório principalmente temporário, para arquivos que são guardados temporariamente durante a execução. Então isso aqui, hoje os sistemas Linux ampliaram um pouco isso, e hoje então já temos, por exemplo, um /MNT, por exemplo, que são para montagens de dispositivos por share, /share. Nós temos o /home, que substituiu que o user /home. Dentro do user, normalmente tem um home que tem as pastas dos usuários. Então, o Linux ampliou um pouco esse padrão original do Unix. Então, nós temos aqui as operações que podem ser executadas pelos diretórios. Então, nós temos, por exemplo, a operação criar, é uma função do sistema para criar diretórios. Então, o sistema operacional permite a criação de diretórios, obviamente, chamando a função create, a função delete para apagar, a função openD para conectar-se e abrir um diretório, a função closedD para fechar um diretório, a função leave diretório conteúdo, a função rename, a função link para associar um diretório a um outro lugar lógico, né? Fisicamente ele permaneça, e também o unlink. Nós vamos ver um pouco, uma explicação mais básica para esse link aqui, que talvez não esteja. Esse link aqui talvez seja uma novidade aqui para quem nunca usou um sistema o X, né? Que nunca usou o Linux ou o Unix. A próxima pergunta que você pode se fazer é como é que os arquivos são guardados no meio físico? Já que no meio físico a gente tem um espaço tipicamente linear. No meio físico nós podemos ter um espaço físico, como por exemplo em um disco nós temos um espaço circular. O disco seria dividido em trilhas e setores, mas mesmo assim a ideia é que as informações fossem colocadas sequencialmente, mas acessadas aleatoriamente, ou seja, eu posso acessar o endereço específico do disco. Já nas fitas eu teria que ser puramente linear mesmo, né? Não teria como acessar de forma randômica ou aleatória, né? Então, mesmo assim, eu preciso de um problema de como dividir bem um disco para colocar os meus arquivos. Então, a primeira coisa, ele tem que ter uma organização mínima, né? Ele tem que ter o primeiro nível de organização, é o nível que é reconhecido pelo sistema operacional antes mesmo de começar a carga do sistema operacional, ou seja, antes mesmo do boot, a própria BIOS do sistema tem que reconhecer algo sobre esse sistema de arquivos. Então, ela reconhecer, por exemplo, é importante ela reconhecer, por exemplo, onde é que está o registro que vai indicar onde é que está o sistema operacional. Então, esse registro é chamado de Master Boot Record. Ele vai identificar inicialmente onde é que está, que partição, em que lugar estão as instruções para que o sistema operacional possa ser carregado para a memória. Então, esse sistema aqui, isso aqui é acessado pela própria BIOS do computador. Então, o computador vai lá, onde é que está o sistema operacional, tá? Descobre onde é que está o sistema operacional, então ele vai direcionado para a posição no disco, onde ele possa fazer a carga do sistema operacional. Então, o disco ele tem que ser dividido, logicamente, para que essas informações sejam localizadas. Mesmo antes da carga do sistema operacional, ele já tem que estar com essa divisão pronta. Então, essas divisões, né, são, no grosso modo, chamadas de partições. Então, nós temos a primeira coisa, o registro primário, digamos assim, o Master Boot Record, que é o registro principal do boot. Depois nós temos uma tabela dizendo quais são as partições que esse disco tem. Depois nós temos na tabela a descrição, partição 1, o que significa, o que é a partição 1, o que ela significa, o que ela tem, como é que ela está definida. Partição 2, 3 e partição N, de acordo com a sua necessidade do usuário. Algumas partições são chamadas de primárias, a partição primária, onde você coloca o sistema operacional, lá você pode dar boot por ela. E alguns são chamados de partições secundárias, onde você simplesmente coloca dados
e assim por diante. Mas, em qualquer que seja ela, essa partição ela vai ter o bloco de boot, se ela for uma partição primária, né? Algumas coisas que a gente chama de superblocos, o gerenciamento do espaço livre, onde é que está o espaço livre, informações sobre o espaço livre. A inode seria identificação de onde estão, ou seja, identificar os ponteiros para a localização dos diversos arquivos, dependendo também se você está usando um sistema que usa esse tipo de localização do arquivo, nós vamos ver aqui na frente. O diretório raiz, onde é que está, o diretório raiz, os arquivos e os diretórios dos nomes dos arquivos, os diretórios de tabelas específicas para isso. Então, o sistema de arquivos ele tem que estar muito bem organizado para que você possa realmente localizar suas informações pelo nome, pelo endereço de onde elas estão. Segunda coisa, digamos assim, depois que você perguntou como é que é a divisão física do disco que está sendo feita, né? Agora você vai perguntar, dentro de um espaço destinado aos meus arquivos, como é que esses arquivos são, então, guardados? Então, eles podem ser guardados em listas contínuas. Então, nós temos aqui o termo que está sendo usado aqui, é o layout contíguo, né? Onde os arquivos são gravados sequencialmente. Então, nós temos o arquivo A, por exemplo, seja um arquivo A qualquer, que ocupa 4 blocos. Então, nós diríamos assim que um bloco seria a unidade mínima de armazenamento que eu reservo no disco. Lógico que isso gera fragmentação, né, gera espaços vazios não utilizados, porém, ele torna mais eficiente a questão da escrita, né, mais rápido a escrita em disco, a escrita e a leitura em disco. Então, isso aí para escrever, para ler, o sistema escreve e lê em blocos, né? Então, se o meu arquivo A contém ele tem um tamanho que necessita de 4 blocos, então ele vai lá, grava os 4 primeiros blocos do espaço reservado aos arquivos. Um arquivo B gravaria 3 blocos, o arquivo C e assim por diante, nós continuaríamos essa tarefa. O problema acontece quando você, por exemplo, remove um arquivo. Quando você remove, por exemplo, o arquivo D, aí você tem um espaço aqui, 5, que pode muito bem caber um arquivo que necessite de menos de 5 blocos. Mas você pode ter um arquivo que necessite mais de 6 blocos, e você tem efetivamente 5 blocos aqui ou 6 blocos ali, somando os dois daria 11, mas você não pode colocar o arquivo de forma contínua, por quê? Porque o teu arquivo requer 7 blocos e você não tem 7 blocos contínuos. Então, isso significa que você tem aí um problema de compactação a ser realizado. Então, se você fizer uma compactação, você pode juntar todos esses blocos de 5 e 6, e formar um bloco de 11, e até mesmo mais um bloco de 1 aqui que está vazio, né? Você poderia formar um bloco de 12 e botar arquivos. Mas isso só pode ser feito quando você não estiver acessando o sistema de arquivos o tempo todo. Então, você para e faz a compactação, se for o caso. Mas você nem sempre pode estar fazendo isso o tempo todo. Então, o layout contínuo acaba nos levando a um problema sério de fragmentação, de problema de espaços vazios disponíveis e inúteis. Outra questão que você pode se levantar, que pode se fazer, é como localizar o primeiro byte do arquivo, né? Então, se eu tenho um método de acesso, digamos assim, randômico, né? Aleatório, então eu preciso aprender como é que eu acesso os dados de um arquivo específico, por exemplo, o arquivo D aqui. Então, se eu quero acessar esse aqui, eu preciso vir aqui. Se eu tiver num ambiente sequencial, uma fita, por exemplo, eu teria de passar por todos os bytes até encontrar esse endereço aqui. Agora, isso aqui também em arquivos, em sistemas físicos que eu posso acessar aleatoriamente, como, por exemplo, os discos, eu teria que ter, de alguma forma, uma dica, uma informação sobre onde é que está esse primeiro byte aqui. Então, essa alocação contínua também pode dificultar a questão de achar onde é que está o primeiro byte do meu arquivo, né? Mas isso é resolvido criando uma tabela de endereços. Bom, você cria uma tabelinha e nessa tabelinha você consegue localizar o seu arquivo. Ora, localizar um arquivo muitas vezes significa localizar uma parte dele. Por quê? Porque para evitar que você tenha espaços vazios em excesso,
Então, os arquivos podem ser quebrados em pequenos pedaços e colocados em lugares diferentes. Então, você tem um espaço inteiro para colocar arquivos, então você coloca pequenos pedaços aqui, pequenos pedaços ali, pequenos pedaços lá, e assim por diante. E aí eu volto ao problema de como é que eu localizo o restante dos blocos do meu arquivo. Aí você pode utilizar um sistema, de fato, sendo utilizado, que são as listas ligadas. Então, o que acontece quando eu uso uma lista ligada? Então, eu tenho um lugar qualquer dizendo que é o primeiro bloco físico do meu arquivo, bloco zero, por exemplo, tem um arquivo. Eu tenho o primeiro bloco. Lá nesse bloco, uma das informações que estão disponíveis é um ponteiro, uma informação de onde é que está o próximo bloco. Que, por sua vez, também tem informação de onde é que está o próximo, por sua vez, que vai até que algum deles vai ter uma informação de que chegou ao final, que é o último bloco do arquivo. Então, juntando todos esses blocos, eu tenho todas as informações pertencentes ao meu arquivo. Então, usar essas listas ligadas me resolve dois problemas. Diminui a fragmentação e facilita o encontro e a localização de todas as partes de um determinado arquivo. Bom, mas faltou também falar da tabela de endereços. Então, a tabela de endereços, ela vai me dizer, principalmente, a informação mais importante, é que em algum lugar do seu sistema você vai ter uma informação dizendo onde é que começa um arquivo. Então, aqui você vai ter, por exemplo, uma referência ao arquivo A dizendo o arquivo A começa aqui. Ou o arquivo B começa aqui no bloco 3. Então, em algum lugar, o sistema deve dizer onde é que começa o arquivo. Então, você tem que ter uma área específica do seu sistema de arquivos contendo essa tabela de endereços, a tabela onde estão os seus arquivos. Bom, essa tabela de endereço, ela poderia muito bem ter todos os blocos de um arquivo, né? Ela poderia ser simplesmente o primeiro e os restantes serem localizados por lista ligada. Nesse caso aqui, ela tem o primeiro e os outros são localizados por lista ligada. Mas pode haver um sistema diferente, né? Pode haver um sistema onde ela tenha indicação de alguns blocos onde estão os arquivos, né? Isso são chamados muitas vezes de inodes. Então, o que são os inodes? São localizações dos blocos de um determinado arquivo. Então, você tem uma tabela, né? Onde é que está o bloco zero, por exemplo. Os atributos de um arquivo, por exemplo, né? Essa tabela, e ela vai dizer mais ou menos onde é que está o bloco zero, onde é que está o bloco 1, bloco 2. Então, caso esse inode pode ser limitado, então você diz, olha, mas nós tivemos um número excessivo de blocos a ser colocado nesse inode, digamos assim. Então, você pode ter nesse inode não só o endereço dos blocos físicos, mas endereços para outros blocos do disco que contêm endereços adicionais. Então, o inode é um identificador de todos os blocos dos arquivos, e com isso eu evito a necessidade de utilizar as listas ligadas. Apenas pelos inodes eu consigo localizar onde é que está todos os blocos de um determinado arquivo. Então, basicamente existem essas estratégias, essas duas estratégias aí para localizar um arquivo. Mas existem o compilador que nós já falamos, que são exatamente os diretórios, né? O diretório ele passa a ser também como se fosse um arquivo, né? O diretório ele é um arquivo que contém nomes e endereços de outros arquivos. Então, nós teríamos aí os diretórios com seus atributos, por exemplo, um diretório qualquer de jogos contendo seus atributos, um diretório de correio eletrônico contendo os atributos, assim por diante. Esses diretórios podem ter ponteiros para estruturas de dados que estão também no disco, contendo os atributos, os diversos atributos para os arquivos, né? Isso aí é tudo baseado no fato que nós estamos utilizando nomes, né, identificadores alfabéticos para arquivos. Então, o arquivo jogos é um nome que identifica jogos é um nome, né, e vai me identificar um certo conjunto de atributos que é exatamente os dados sobre o diretório que tem dentro dele, onde é que estão os arquivos, o nome dos arquivos, assim por diante. Então, isso aqui é
um nome do arquivo, né? Agora, esses nomes, quando foram criados, não se percebia muitas vezes a computação fosse evoluir muito, que os sistemas fossem evoluir muito e a gente fosse perder, ou fosse ser limitado pela quantidade de caracteres que eu posso usar no nome. Então, com o tempo, os nomes dos arquivos passaram a ser maiores, nós precisávamos de fórmulas para garantir que os nomes dos arquivos pudessem ser maiores. Isso foi feito utilizando a própria parte dos atributos dos arquivos para conter os nomes, né? Então, os nomes grandes são tratados dentro dos próprios dados dos arquivos, tem a continuação do nome que extrapolou a capacidade original do sistema de lidar com nomes. Então, não só o nome dos arquivos, mas também os atributos podem requerer, necessitar de muito espaço. Então, se a ideia original, por exemplo, fosse construir, colocar uma tabela com, primeiro, o tamanho da entrada do arquivo, né? A seguir, os atributos do arquivo e a sequência dos atributos, nós teríamos aqui separar as a tabela de alocações, digamos assim, as tabelas dos arquivos, em todas as entradas para um arquivo 1, depois todas as entradas para um arquivo 2 e assim por diante. Nós íamos ter problemas se os atributos dos arquivos mudassem, se os nomes mudassem, se as informações mudassem, porque não teríamos mais espaço, uma vez que esses espaços são definidos de forma constante ou, digamos assim, limitada. Então, uma das formas de fazer isso é separar os atributos do arquivo propriamente dito. Então, nós temos em uma entrada para o arquivo apenas o ponteiro para o nome do arquivo e os atributos dos arquivos. Então, aqui nós temos o ponteiro, os atributos, e tudo isso passa para uma região bastante de liberdade para colocar todos esses dados. E assim por diante para os outros. Então, ponteiro para o arquivo 2, atributos para o arquivo 2, passa para outra região. Ponteiro para o arquivo 3, atributos para o arquivo 3, passa para uma outra localização. Então, aí nós temos toda a memória física disponível para um arquivo, se for o caso de um arquivo só, necessitar de toda a memória física disponível, ele poderá alocá-la usando esse esquema. Então, nós temos uma evolução do esquema original, que limitava tanto o nome dos arquivos como os outros atributos. Agora já não há mais essa limitação. Nós falamos alguma coisa a respeito do compartilhamento de arquivos por diretórios. Isso é uma coisa que provavelmente não funciona no Windows, mas funciona em sistemas que são filhos ou derivados do Unix. Então, tanto o Linux quanto o macOS, quanto outros sistemas que são filhos, né, assim, derivados do Unix, eles podem associar arquivo específico a mais de um diretório. Então, nós temos aqui, exemplo, diretório raiz, nós temos aqui um diretório B contendo dois arquivos. Um arquivo B aqui e outro arquivo aqui qualquer. Esse arquivo aqui qualquer, ele pode ser compartilhado tanto pelo diretório B quanto pelo diretório C. Então, qualquer arquivo, qualquer diretório pode estar dentro de qualquer arquivo. Existem conexões, são chamadas conexões, assim, conexões hard, né, difíceis, duras, né? Quando você apaga o arquivo que está ligado fisicamente de forma hard a um diretório, esse arquivo fisicamente é destruído. Mas existem conexões simbólicas, onde você diz que esse arquivo está subordinado a esse diretório, mas de fato, se você apagar o arquivo aqui, você simplesmente quebra a conexão dele com o diretório, ele se mantém fisicamente ainda disponível. São chamadas conexões simbólicas. Então, esse sistema de arquivos, X, podem utilizar conexões simbólicas e compartilhar arquivos entre diversos diretórios. Então, quando você compartilha arquivos entre diversos diretórios, você tem que ter na estrutura de dados essa informação, né? Quem compartilha, quantas vezes ele é compartilhado, né? Essas informações são guardadas nas propriedades do arquivo. Então, nós temos quem é o proprietário do arquivo, o fulano e tal, quantas pessoas estão acessando, apenas um. Quem é o proprietário do arquivo, aqui temos o diretório B, diretório C apontando para esse arquivo. Quem é o proprietário? Eu sei.
ele compartilhou com o B, mas o proprietário é o C, e quantas vezes está compartilhado? 2 vezes. E assim por diante. O proprietário do arquivo que está no diretório B é fulano e tal, e ele está compartilhado em apenas um lugar. Então, é mais ou menos essa ideia da utilização do arquivo. O arquivo ele precisa de gestão para criar, mas também para modificar o arquivo, ou para apagar o arquivo, por exemplo. Algumas coisas são importantes. A fase de apagar um arquivo é importante para evitar que a gente tenha vazamentos. O que são os vazamentos? Ali você tem no sistema físico um arquivo ocupando espaço, mas que você já não necessita mais. Você apagou o arquivo, mas ele está lá, ocupando espaço, e aí você não consegue colocar um outro arquivo no lugar. Para que evitar que isso aconteça, é necessário que o sistema gerencie bem a remoção de arquivos. No Unix, a remoção de arquivos ela é feita em 3 etapas, né? Primeiro, o arquivo é removido do diretório onde ele estava, né? Depois, os inodes, os inós, né, são liberados, né? Então isso é importante para ter o espaço disponível. E todos os blocos de disco que estavam ocupados, eles são devolvidos para um pool, para a lista dos blocos livres. Então, dessa forma, é importante ter em mente que gerenciar arquivos não é tão simples assim quanto pode parecer em um primeiro momento, né? Existem várias tarefas complexas que têm que ser feitas em cada uma das etapas do ciclo de vida do arquivo. Então, agora você pode estar se perguntando se, com todas essas ideias e com todas essas implementações diferentes, o que faz com que nós possamos utilizar pendrives, e discos, e CDs, e DVDs, e diversos sistemas de arquivos no próprio HD. Então, o que aconteceu foi que, com a criação de diversos sistemas operacionais, é necessário que os sistemas operacionais, que esses mesmos sistemas operacionais, sejam capazes de identificar diversos tipos de arquivos. Então, não dá para implementar apenas uma forma de gestão de arquivos no sistema operacional e impedir que ele possa gerenciar outras ideias de construção de sistemas de arquivo. Então, o Unix surgiu então com a ideia de fazer uma coisa que ele chamou de sistemas de arquivos virtuais. Então, qual é a ideia? A ideia é que existe um sistema de arquivos virtual, ou seja, com as suas abstrações, com as suas funções, e o meu sistema operacional vai interagir com esse sistema de arquivos virtuais. Então, tanto o Windows quanto o Linux tem uma interface, uma camada, que nós podemos chamar de o sistema de arquivos virtual. O que é isso? O sistema de arquivos virtuais é ele responsável por acessar o sistema físico e fornecer esse acesso para a camada superior, de forma transparente. Ou seja, o usuário da camada superior não precisa identificar como é os detalhes de implementação do sistema de arquivos físicos, porque quem vai se preocupar com acessar os detalhes da implementação desse arquivo físico é o sistema de arquivo virtual. Então, o nosso sistema operacional está livre do acesso dos N sistemas diferentes, porque quem vai providenciar isso é um sistema de arquivo virtual. Então, nós temos um VFS, que é o Virtual File System, que vai fornecer as abstrações, as funções necessárias para manipular qualquer um dos sistemas operacionais que estejam anexados. Então, quando eu estou no Linux, por exemplo, eu posso acessar uma pendrive que está em FAT32, né, sistema de arquivos da Microsoft, FAT32. Posso acessar FAT16, posso acessar XT2, XT1, são os nomes de sistema de arquivos muito usados no Linux. Posso usar arquivos do NTFS, do tipo NTFS, que é um sistema de arquivos também muito utilizado pela Microsoft, criado pela Microsoft. E posso utilizar arquivos RiderFS ou muitos outros nomes de outros sistemas de arquivos que foram criados depois. Então, existe uma espécie de driver, né, do arquivo que é utilizado pelo próprio sistema de arquivo virtual. Então, esse driver vai converter as chamadas que vierem padronizadas para o VFS em chamadas específicas para um sistema de arquivos e vai fornecer os resultados a si mesmo. Então, o VFS, né, o Virtual File System, provê uma camada de
abstração para garantir que eu possa utilizar facilmente qualquer sistema de arquivos em um mesmo sistema operacional. Então, como é que é a leitura no VFS? Ele recebe, ele tem uma tabela de processo, ele recebe a informação, tem que ler, ele procura nos venodes, que são as abstrações internas dele, encontra os ponteiros, e assim ele vai executar uma chamada específica para o sistema de arquivos file system 1, já mais ou menos abalizado do que ele quer, onde é que estão as coisas, porque ele também mantém uma estrutura independente de administração dos arquivos que ele acha que, ou que ele pensa que estão, né? Ele tem um modelo próprio de como é que está todo o sistema de arquivos. Nesse modelo próprio, ele solicita um arquivo, e esse modelo vai, no final das contas, executar uma operação de leitura ou de escrita usando já um sistema de arquivos específico. Então, o VFS não é simplesmente uma chamada ao sistema de arquivos específico, ele também tem umas tarefas de gestão. E quando ele não termina essa tarefa básica de gestão dele, ele passa as atividades a serem realizadas pelo sistema de arquivos real. E as questões surgem na hora de implementar os sistemas operacionais ou o sistema de arquivos, digamos assim, já que a coisa está ficando mais ou menos independente entre o sistema de arquivos e o sistema operacional, e o sistema, o VFS vai libertando a necessidade do projetista do sistema operacional de se preocupar com os detalhes de implementação do sistema de arquivos. Então, muitas preocupações o criador dos sistemas de arquivos tem que ter. Uma delas, por exemplo, é o tamanho do bloco. Esse bloco, que é o bloco mínimo de informações que eu tenho que usar para guardar os arquivos, né? Ou seja, eu tenho que dividir o arquivo naquele tamanho de blocos e que eu possa colocar dentro do sistema de arquivos de forma a ocupar o máximo possível a capacidade dele e também ter uma alta taxa de escrita e de leitura. Ocorre o seguinte, é que se você aumentar o tamanho do bloco, ou seja, o tamanho mínimo em bytes que cada arquivo tem que ocupar, e como os pedaços desse arquivo são divididos, né, sejam divididos em blocos, se você aumentar muito o tamanho do bloco, você vai ter uma alta eficiência na taxa de dados. Isso pode ser representado aqui por essa linha tracejada. Então, você aumenta o tamanho do bloco, um bloco de 1K bytes, então um bloco de 4K, um bloco até de, sei lá, 1 megabyte, né? Então, você vai aumentando a taxa de dados, ou seja, a velocidade de escrita e leitura do seu livro, porque você vai lendo blocos grandes de cada vez. Porque para escrever um bloco, você tem que posicionar os cabeçotes de leitura e gravação, tem que colocar o disco na posição certa e realizar a leitura. Portanto, a operação de leitura e escrita requer uma preparação. Se você ficar fazendo isso a cada byte, a cada pequeno bloco que você necessita, você vai ter perda de tempo muito grande e sua taxa de dados vai cair. Quanto maior o bloco, melhor sua taxa de dados. Por outro lado, vai sobrar espaço nisso, porque aqueles blocos vão criar problemas de fragmentação, conforme nós já vimos acima. Então, isso vai reduzir a utilização do espaço no disco, né? Então, nós diríamos assim que uma coisa melhora a taxa de dados por uma questão do tamanho do bloco, mas ela baixa, né, a eficiência da utilização do espaço em disco. Então, essa é uma das preocupações que os projetistas de sistemas de têm que ter. Outra preocupação que nós temos que ter é com o controle dos blocos livres. Nós temos que manter uma lista dos blocos que estão livres no disco para serem utilizados. Então, isso pode ser feito basicamente de duas formas, com algumas variações. Uma das formas seria manter uma lista ligada, contendo os blocos que estão livres. Essa lista pode ser agrupada ou contada, né? Porque nós temos uma lista que é agrupada nessa figura. Então, imagine, por exemplo, que o bloco aqui, que você tem o número 48, faz parte, aliás, imagine esse bloco aqui, ele tem, por exemplo, o bloco de número 42 está livre, o 136, todos os blocos aqui estão livres,
mas ele preencheu, ele tem um espaço limitado para a representação da certa quantidade de blocos. Então, quando chega no último, ele tem um ponteiro para o próximo conjunto de blocos livres. Então, nós temos vários conjuntos de blocos livres agrupados. Não é exatamente uma lista ligada do primeiro para o segundo para o terceiro, não. Uma lista vem para esse bloco, chega nesse bloco, e aí ele tem uma lista sequencial de blocos livres, onde o último é o ponteiro para um próximo bloco. Então ele vai para um próximo bloco, no próximo bloco ele tem uma lista sequencial de blocos livres, e o último elemento vai para o próximo bloco, e assim por diante. Então, essa lista sequencial de blocos também poderia, se esses blocos fossem contínuos, poderia também ser substituído por um número. É o número de blocos contínuos que estariam após um certo bloco. Então, tem várias formas de fazer esse controle dos blocos usando as listas ligadas. Uma outra forma seria usando um bitmap, um mapa de bits. Esse mapa de bits ele tem a vantagem de utilizar apenas um bit para cada bloco. Então, o primeiro bloco vão estar livre, o segundo está ocupado, o terceiro está ocupado. Então, por cada bit, nós temos apenas um bit, quantidade de informação necessária para saber se o bloco está livre ou não. E com isso, nós reduziríamos a necessidade de espaço para representar os blocos. Somente em casos muito especiais, muito particulares, essa abordagem aqui seria mais eficiente do que essa aqui, quando seria, por exemplo, quando a memória estivesse bastante cheia, né? Aliás, o disco estivesse bastante cheio. Alguns sistemas operacionais, particularmente quando eles se tornaram multiusuários, eles começaram a se preocupar com o controle do uso do sistema de arquivos por parte dos usuários, de forma que pudesse haver uma certa razoabilidade, um certo equilíbrio entre o uso do disco por parte dos usuários, né? Então, dessa forma, foi criado uma cota de disco, né? Então, a cota de disco seria fazer uma tabela de cotas, de tal forma que cada usuário tivesse uma entrada nessa tabela de cotas, contendo o número máximo de blocos que aquele indivíduo pode utilizar. Então, dessa forma, nós manteríamos um controle, e isso ainda é muito utilizado, principalmente para quem oferece serviços de infraestrutura computacional para a empresa ou para pessoas físicas, né? Então, até mesmo em pequenas organizações, então você tem aí, ou grandes organizações, não importa, você teria aí um controle de uso de disco por intermédio das cotas. Os operacionais, em geral, vêm acompanhado também com ferramentas ou com aplicativos utilitários de backup que ajudam a estruturar os backups do disco em meios de armazenamento permanente. Permanente para backup, nós temos assim, porque o disco também já é um meio de armazenamento permanente. Então, o backup seria armazenado em uma estrutura diferente do sistema de arquivos que é utilizado corriqueiramente, porque a exigência do acesso aleatório aí poderia ser, não necessariamente seria a coisa mais importante. O importante seria que aqueles dados fossem gravados com uma eventual recuperação. Então, todo o sistema de arquivos pode ser serializado, né? Criado, serializado, ou seja, colocado em forma serial e guardado, por exemplo, em uma fita de backup, uma fita, ou um DVD, um CD, ou alguma coisa assim. Então, a forma então do sistema no backup seria diferenciada em relação ao sistema de arquivos original para uso e armazenamento recuperável, né? Os primeiros sistemas de arquivos eles eram muito frágeis, né? Os sistemas de discos magnéticos, de disquetes, todos eram muito frágeis e nos obrigavam desde sempre a ter bastante cuidado com a questão do backup. A tarefa, então, de fazer o backup seria, primeiro, visitar em alguma ordem toda a hierarquia do sistema de arquivos. Então, nós teríamos que ter toda a hierarquia disponível para o acesso e que ela seria visitada a partir dessa árvore e colocada de uma forma serializada no backup. Então, essa seria a providência básica a ser feita para a realização de um backup. Muitas outras questões são também importantes,
mas por questão de brevidade, vamos reduzir aqui a falar apenas de alguns tópicos, sim, que são talvez os mais importantes da gestão do sistema de arquivos. É importante que haja uma, digamos assim, otimização do acesso ao disco, né? Então, cada acesso ao disco implica, né, que haja o movimento do braço do disco na direção é, da trilha que vai ser lida, né? E essa movimentação do braço do disco, né, indo mais para o centro do disco ou voltando para a trilha zero, ela é feita após cada requisição de leitura. E, portanto, essas requisições de leitura têm que ser pensadas de forma que elas sejam reduzidas em número, de forma a fazer uma leitura em bloco, né, uma leitura em conjunto, de certa quantidade de dados, para que a gente possa torná-la mais eficiente. Então, o sistema operacional também deve se ocupar disso, né, de procurar dentro do sistema do acesso ao sistema de arquivos e procurar tornar mais eficiente a leitura, reduzindo o movimento dos braços do disco. Então, vamos ver aqui rapidamente como é que cada um desses sistemas operacionais tratam a entrada do sistema de arquivos, né? Então, os sistemas dispõem de tabelas de alocação de arquivos. Nessas tabelas de alocação de arquivos, que é chamadas FAT, né? Eles dispõem das entradas, ou seja, das linhas que identificam e localizam perfeitamente um arquivo. Então, essas entradas, no sistema MS-DOS, né, quando ele surgiu, né, que é o berço do Windows atual, ele previa 8 bytes para o nome do arquivo, né, pela primeira entrada, mais 3 bytes para a extensão. Então, nós tínhamos os arquivos de 8 bytes, cada caractere era 1 byte, então eram 8 caracteres, mais 3 de extensão, seriam a forma de representar, identificar a identificação básica do arquivo. A seguir, nós tínhamos mais um byte como atributos, um espaço reservado que não era utilizado, foi isso utilizado depois no futuro. Depois nós temos o tempo, a data e o número do primeiro bloco, onde é que está o primeiro bloco, e a seguir o tamanho. Então, eram essas as informações básicas que tinham sobre um arquivo em MS-DOS. Finalmente, aqui nós temos algumas informações sobre os sistemas de arquivos, no caso do MS-DOS, foi o primeiro, a base do Windows, né? Então, o primeiro sistema de arquivos utilizava uma tabela de arquivos, uma tabela de direcionamento chamada FAT12, que usava 12 bits para a identificação do arquivo e os atributos. Quando o tamanho do bloco era definido em 0,5K, ela poderia representar até um espaço total de 2 megabytes, e assim por diante. Até o FAT16, que inicialmente era 128, chegou até 2048 megabytes. Depois o FAT32, que é ainda muito utilizado hoje em dia, que chega a representar, a endereçar no máximo de 2 terabytes. O sistema de arquivos Unix é bem mais simplificado com as suas entradas, ele só precisa de 14 bytes para o nome do sistema de arquivo, do nome do arquivo, e 2 bytes para a identificação do primeiro inode, né? Então, nós temos aí o inode, ele usa o sistema de inodes, e assim, os arquivos, a tabela de arquivos do Unix, versão 7, era bem mais simplificada. Então, o Unix tinha o primeiro inode, ele identificava os endereços do disco, né? Era uma espécie de arquivo também no disco, que vai identificando blocos em multiníveis, né? Então, ele pode identificar diretamente os dados do arquivo, mas ele pode se dividir em multiníveis, de forma que ele tenha blocos indiretos no meio dessa história toda, né? Muitos blocos indiretos. Aqui nós temos uma sequência de busca para encontrar um arquivo, como por exemplo, o arquivo mbox, que estaria no endereço diretório USR, diretório AST. Então nós temos aqui um endereçamento absoluto, né? Um endereçamento pode ser absoluto ou relativo, nós temos endereço absoluto começando com o USR, passando pelo AST, chegando no arquivo mbox.
Inicialmente, o sistema procuraria o USR, o diretório raiz. Ele encontrou aqui no USR, no raiz, no bloco número 6. Então, ele vai para o inode 6. Nesse inode 6, ele encontra o bloco 132. O bloco 132 é o endereço do diretório USR. Lá ele tem um monte de arquivos, mas ele vai procurar o AST, que interessa. O AST vai para o bloco, o inode 26. O inode 26 é para o SRST. Lá no inode 26, ele encontra o bloco 406. Encontrando o bloco 406, que é o bloco, é o diretório USR, é um arquivo, diretório USR/ST, ele vai lá encontrar o mbox. Então, encontrar um arquivo em ambientes Unix e Linux é basicamente encontrar blocos, encontrar blocos com inodes, inodes contendo blocos e blocos contendo inodes. Então, você vai ficando nessa sequência aqui até encontrar o arquivo que você está referenciando. Existe um sistema de arquivos chamado ISO 9660, que foi utilizado para gravações em mídias, normalmente mídias tipo CD, read-only. Ela tinha uma estrutura um pouco diferenciada, ela tinha o tamanho da entrada do diretório, tinha o tamanho do registro, localização, tamanho, data e hora, segundo mais ou menos essa estratégia aqui. Esse sistema de arquivo depois foi expandido, foi modificado com algumas extensões chamadas de Rockridge, né, depois que tinha vários atributos interessantes que foram criados, foram colocados lá, e também as extensões chamadas de Juliette. A Juliette, essas extensões foram interessantes porque elas realmente têm a grande vantagem de permitir nomes de arquivos longos. Então, e também utilizava o conjunto de caracteres Unicode, ou seja, caracteres já com 2 bytes para cada caractere. Os diretórios podiam ser superiores a 8 níveis. Então, foram uma série de vantagens. Os nomes dos diretórios com extensões. Então, as extensões de Juliette já eram bem interessantes para esses sistemas de arquivos. É isso aí, vamos ficar por aqui por enquanto.